Olá, bem-vindos a mais uma Talk Made in Digital. Connosco hoje temos Paulo Faustino, a quem agradecemos ter aceito o nosso convite. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Vou-te passar já a palavra para o teu lado e perguntar quem é o Paulo Faustino, para fazer aqui uma breve apresentação para quem não te eu conhece. não gosto muito de falar de mim, mas quem é que é o Paulo Faustino? O Paulo Faustino é alguém que trabalha com marketing digital há 13 anos, que é empresário há 15. Eu sou especialista em marketing digital desde há algum tempo, trabalho no digital já há muitos anos e, acima de tudo, sou um entusiasta da área, um entusiasta de empreender, de fazer coisas diferentes e, essencialmente, de ajudar outros profissionais e, principalmente, empresários a melhorarem os seus resultados através do digital, o que naturalmente significa ganhar mais dinheiro, significa ter melhores condições de vida, significa várias coisas. E isso, sou um bocadinho irrequieto, faço eventos, faço formações presenciais, formações online, tenho uma agência, enfim, faço uma série de coisas dentro do digital e portanto, sou essa pessoa. Muito bem, se alguém que esteja a ver este vídeo ainda não te conhece e não te segue nas redes sociais, é uma oportunidade também para o fazer e para ficar a conhecer um pouco melhor daquilo que é o teu percurso e do conteúdo que também tens entregado ao longo deste tempo. Aqui a primeira questão para esta nossa conversa, para darmos início a esta conversa, tem a ver, efetivamente, é o tema do momento, não podemos fugir, que é qual é o impacto, na tua opinião, que esta situação, esta pandemia do Covid, pode ter no digital e, consequentemente, nos negócios? É assim, depende do negócio, né? Eu tenho clientes a faturar quase 10 vezes mais desde que a pandemia começou e tenho clientes que estão a faturar 10 vezes menos, portanto, depende muito da área em que tu estás inserido. Há áreas que efetivamente estão a funcionar melhor neste momento, principalmente porque hoje, agora já não tanto porque o estado de emergência já foi levantado, não é? Mas até ser levantado o estado de emergência, a única solução que tu tinhas, em termos práticos, era comprar online, no máximo ires a um supermercado. Agora, com o levantamento do estado de emergência, as coisas vão começar a diluir e acredito que a febre do online também vai baixar um pouquinho, ainda que eu acredite que a pandemia acabou por ter efeitos bastante positivos no digital, principalmente no facto de teres muita gente a comprar online pela primeira vez e tendo tido uma boa experiência, que eu não sei se a pessoa teve, né? Mas partindo do princípio que a pessoa teve uma boa experiência, eu acho que ela também se vai sentir mais segura para no futuro continuar a comprar online. Impacto. É assim, impacto há sempre, né? Porque tens N negócios que, infelizmente, principalmente os negócios mais ligados à saúde e os negócios mais ligados ao turismo, foram dois grupos muito afetados. Os da saúde, porque muitos deles perderam médicos que foram trabalhar para a Direção-Geral de Saúde durante a pandemia, ou tiveram que fechar a porta, e todos os outros que tiveram que fechar a porta, naturalmente. E depois tens a área do turismo, que será aquela que vai demorar mais tempo a retomar os níveis pré-pandemia, e acredito que será de todas as áreas aquela que será mais afetada em termos globais. E o que isso representa é que, assim, isso é um dado adquirido e eu costumo dizer isso inclusive nas minhas lives, que é, tu tens de te concentrar naquilo que tu controlas. Há coisas que tu controlas e há coisas que tu não controlas. O facto de existir uma pandemia é uma coisa que tu não controlas. O facto de te obrigarem a fechar a porta ou das pessoas cancelarem as suas reservas é uma coisa que tu não controlas. Foca-te naquilo que tu controlas, que é o que é que eu posso fazer para inverter isto ou para melhorar a minha condição no futuro, que basicamente pode ser tu produzires conteúdo, tu começares a organizar os teus meios digitais todos. Há muita gente que, e ainda ontem fiz uma live e falávamos sobre isso, que é, imagina, as minhas redes sociais sempre estiveram ao abandono porque eu nunca senti necessidade de as utilizar, ou o meu site está desatualizado porque eu nunca precisei de o atualizar para fazer negócio. Quem trabalha com retalho e tem a porta aberta, recebia aos clientes e se calhar não se preocupava tanto com o digital. E se calhar hoje tu olhas para isto e pensas,
eu tenho que começar a nivelar um bocadinho melhor as coisas, né? Eu tenho que começar a trabalhar o digital e a trazer clientes do digital para o meu negócio. E isso são coisas que tu controlas e que tu deves apostar nelas durante esta fase. Certo, ou seja, temos que ver também aqui o lado positivo e a oportunidade que nos dá para podermos organizar a nossa estratégia em termos digital e de apostar também mais nessa parte de produção de conteúdos, que é algo que referes muitas vezes e que é algo que não só que referes, mas que também fazes, que é a produção de conteúdos de forma regular. E a questão aqui é qual é que é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam para fazer isso. Ou seja, falaste no caso do turismo, é um caso que, curiosamente, tenho uma relação pessoal muito próxima, trabalhei durante muitos anos na área de turismo, sou licenciado em É turismo, bom. É bom. portanto, tenho muitos amigos que nesta fase da vida deles estão aqui um bocadinho no impasse. O que é que devem de fazer? E a questão é exatamente essa. Por onde é que empresas, não só na área de turismo, como outras, por onde é que elas devem de começar nesta questão de, não só da produção de conteúdos, eu diria que quase transversal na área de digital, qual é que deve ser quase o pilar para onde elas devem de construir a sua estratégia e depois da Olha, partida? para mim é começar a organizar tudo o que é digital. Ou seja, começares a preparar a tua estratégia toda, que pode significar tu teres um site, pode significar tu teres as tuas redes sociais atualizadas e com conteúdos, pode significar tu teres uma lista de e-mails e preparares uma bateria de conteúdos para depois servir a essas pessoas, pode significar tu começares a desenhar e a montar as tuas landing pages para depois começares a fazer geração de leads, pode significar uma série de coisas. E no caso da área do turismo, todas estas que eu disse fazem sentido. Depois é começares a organizar, ou seja, começares a construir os teus planeamentos sobre o que é que vais falar, se vais falar em texto, se vais falar em vídeo, e começares a organizar basicamente a tua estratégia digital toda. E depois começares a produzir. Aquilo que eu acho que é a maior dificuldade, muitas vezes, é começar. A maior dificuldade da grande maioria dos negócios é começar. Porque eu não tenho a câmara certa para filmar. Porque eu não sei o que é dizer às pessoas. Porque começa. E começa pelo básico, que é, há coisas básicas que para ti são básicas, mas que fazem muito sentido para outras pessoas. Imagina, do género, uh, se tu utilizares uma ferramenta como, por exemplo, o KW Finder para fazer alguma pesquisa de keywords e entenderes o que é que as pessoas andam a pesquisar, há uma pesquisa no Brasil com quase 40 mil pesquisas mensais por como criar uma conta de e-mail. E tu pensas assim, e ainda no outro dia estávamos numa reunião de equipa e esse tema surgiu e depois estivemos a brincar um bocadinho. Mas imagina, há quase 40 mil pessoas todos os meses no Brasil que não sabem como criar uma conta de e-mail. E tu pensas assim, mas eu não vou escrever sobre isso, eu não vou gravar um vídeo sobre isso. Porquê? Há coisas que para ti são básicas e são elementares, mas que para outras pessoas é o novo, é o desconhecido, né? Então, no caso da área do turismo, tu podias começar por conteúdos básicos, do género, qual é que é a vantagem de eu trabalhar com uma agência de turismo ou fazer eu as reservas das minhas passagens, hotéis e por aí vai? Qual é que é a vantagem de eu trabalhar com alguém nesse sentido? Quais é que são os principais países ou os principais destinos não afetados pelo coronavírus para onde eu possa viajar quando esta situação terminar? Sei lá, legislação sobre as viagens, quando é que eu posso voltar a viajar? Se eu viajar para determinado país, vou ter que ficar de quarentena, sim ou não? Há N coisas que tu podes começar a trabalhar e que são parte do nosso dia-a-dia, só que nós não olhamos para elas dessa forma. Muitas vezes nós recebemos a informação e nem sequer pensamos, olha, de que forma é que eu posso adaptar isto ao meu negócio? E quando falo disto para o turismo, é a mesma coisa para a restauração, para a hotelaria e por aí vai. Toda a informação que tu estás a receber e que está a circular à tua volta é informação que gera dúvidas, que é, ok, quando é que eu posso voltar a dormir num hotel? Se eu dormir num hotel, como é que é feito o atendimento? Como eu tenho que levar máscara, não tenho que levar máscara, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, a mesma coisa se eu viajar para fora. Há N coisas que tu podes fazer do ponto de vista do conteúdo que são super importantes e relevantes mesmo nesta altura. E na área do turismo, embora hoje
a grande maioria das pessoas não esteja a viajar e não esteja a circular dentro dessa área, há muito conteúdo que tu podes começar a preparar, a produzir, que pode ser conteúdo de texto, conteúdo de vídeo, pode ser o que tu quiseres, mas tu podes começar a preparar esse terreno para quando esta situação se resolver, tu estares numa posição privilegiada em relação àqueles negócios que não fizeram nada e que tiveram este tempo todo a lamentar-se em vez de estarem a aproveitar para preparar o terreno para o regresso, estás a perceber? E para mim é muito isso. Para mim é muito isso. Certo. A importância aqui, referes um aspecto importante que é olharmos para aquilo que são os conteúdos que à partida para nós nos parecem demasiado óbvios, e o exemplo que deste da questão da criação de uma conta de e-mail é particularmente a nós, o EVHS, diz-nos muito, porque nós temos um dos artigos do nosso blog que é mais lido, é precisamente um artigo que nós criámos exatamente a explicar como é que se pode criar, a partir do domínio que a pessoa compre, contas de e-mail, exatamente. E é um artigo que, lá está, para qualquer pessoa que trabalhe na área, ou pelo menos para os meus colegas, é um conteúdo óbvio e fácil de perceber, que não necessitaria de um tutorial, mas é para muita gente algo que os ultrapassa. E, portanto, aqui a estratégia, de facto, é pensarmos nos conteúdos que nos parecem mais óbvios, ou que para nós são mais óbvios e que as pessoas que não é tu pensares nos conteúdos mais óbvios, é tu começares por aquilo que é o mais básico, certo. Ou seja, não falares de coisas mega avançadas, ultra, XPTO, técnicas e blá blá blá, porque não é isso que as pessoas querem consumir, elas querem saber, elas querem começar pelo básico, que é, ok, eu tinha passagens aéreas compradas para não sei aonde. O que é que eu devo fazer? Devo cancelar? Devo manter? Devo reagendar? Que condições é que eu tenho? Há Responder às N perguntas. coisas básicas. Exatamente. Responder às perguntas que elas têm no momento. É tu colocares-te no lugar do outro e pensares assim, se eu estivesse no lugar desta pessoa, o que é que eu precisaria de saber para tomar uma decisão relativamente a este assunto? E tu colocaste nessa posição e responderes a essa questão com o teu conteúdo. E relativamente ao conteúdo, deixa-me só dar aqui uma nota. Tu não tens que escrever textos, nem tens que gravar vídeos, nem tens que fazer áudios, tens que fazer aquilo com que tu te sintas confortável. Há pessoas que não se sentem confortável, por exemplo, a gravar vídeos, podem querer sair da zona de conforto, aprender e evoluir e acabarem por gravar vídeos, mas se isso continuar a ser um desconforto para elas podem optar por um outro formato de conteúdo, ok? Pode ser texto, pode ser áudios em formato de podcast, pode ser N coisas. Portanto, não é que tu tenhas que o fazer. Eu recomendo fazer porque o vídeo é o formato por excelência, porque tu crias empatia, conexão emocional, tu consegues estabelecer uma ligação muito mais forte através, inclusive, das tuas expressões faciais e por aí vai, que tu não consegues num texto. Mas há pessoas que não são talhadas para vídeo ou isso tira-as demasiado da sua zona de conforto. Portanto, para isso não ser um impeditivo, o que eu recomendo é escolhe um formato de conteúdo com o qual tu te adaptes e que faça sentido para ti. Certo. Voltando aqui um bocadinho atrás, eu ia lançar uma pergunta há pouco que tinha a ver com aquilo que nós estamos a falar agora, da produção de conteúdos. O importante é, de facto, nós começarmos a produzirmos conteúdos, tentar dar resposta a estas perguntas que as pessoas têm neste momento, que fazem sentido para elas, mas a questão aqui é, e tu tens essa experiência, ainda há pouco vi um vídeo de uma outra entrevista que fizeste neste caso com o Roberto, e onde falavas exatamente disso, de um site que eu na altura também me recordo de consumir, portanto há muitos anos, de Escola de Dinheiro, etc. Estás a ficar velho. Também estou, exatamente, disseste isso, e eu quando vi aquilo pensei, epá, realmente, mas ainda era muito pequenino na altura, mas era um conteúdo que era, referes algo, aliás, no vídeo com o Roberto, em que durante um ano produziste imenso conteúdo, e que o retorno foi praticamente zero, se assim podemos dizer. E eu acho que sim. A visão que eu tenho é muitas vezes os negócios, nós estamos aqui tu estás aqui a dizer que o importante nesta fase é começar a produzir conteúdo para que depois desta fase as empresas saiam na frente das outras que não produziram conteúdo. Mas para muitas delas, se calhar, depois vão sentir que o tempo que despenderam não está a ter o retorno que era esperado. E a questão aqui é, partindo da tua experiência própria, o que é que qual é que é o mindset, digamos assim, que nós temos que ter para pós esta pandemia, pós esta produção de conteúdos que venhamos a fazer,
como é que nós devemos de encarar o sucesso ou insucesso da produção de conteúdos? Olha, imagina, na área da restauração costuma-se dizer que tu, para teres um restaurante minimamente estabelecido e uma casa minimamente feita, tu precisas de 3, 4 anos, ok? 3, 4 anos. Portanto, tu precisas de 3, 4 anos para consolidar a tua marca naquele mercado, naquela zona geográfica e teres o teu fluxo habitual de clientes e garantires que tens essa estabilidade. No online, se calhar não precisas de tanto tempo para gerar resultados, ok? Tu consegues gerar resultados mais rápido no digital, mas precisas de tempo e precisas de testar. A questão muitas vezes é, as pessoas testam uma coisa e param ali, que é, isto não deu resultado. Está bem, amigo, mas tu testaste uma opção versus milhares de outras opções que tu podias ter testado. Ou textos diferentes, ou imagens diferentes, ou vídeos diferentes, ou conteúdos diferentes, ou abordagens diferentes ao teu público. Há N coisas que tu precisas testar antes de tu mandares a toalha ao chão e dizer isto não funciona. Então, aquilo que eu recomendo é testa. Porque é a única forma que tu tens de efetivamente blindares, ok, eu já testei tudo e isto não funciona. Porque até tu teres testado tudo, acredita, tu vais encontrar alguma coisa que funciona bem para esse tipo de público. Ainda há uns 3 ou 4 dias recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que fez um post no Instagram, promoveu o post e aquilo deu-lhe poucos novos seguidores. Deu imensos likes e deu poucos novos seguidores. E sentia-se derrotada. Olha, eu testei e isto não funcionou. E eu respondi, minha querida, tu testaste um exemplo. Há N dezenas de outros exemplos que tu podes testar. Abordagens diferentes, textos diferentes, até a forma como tu escreves, as ações que tu pedes para as pessoas fazerem a seguir, os vídeos que tu gravas e por aí vai. Há muita coisa que tu precisas de fazer até mandares a toalha ao chão. E depois tens que ser persistente, né? Porque, e eu costumo dizer muitas vezes, toda a gente gostava de ser um Cristiano Ronaldo, mas ninguém gostava de ter o trabalho que o Cristiano Ronaldo tem, né? Ou seja, o trabalho que dá para ser o Cristiano Ronaldo. E a disciplina que tu tens que ter, a persistência que tu tens que ter. E nos negócios é a mesma coisa. Toda a gente quer ser o próximo Bill Gates, ou o próximo Mark Zuckerberg, ou o próximo whatever que seja, mas ninguém quer ter o trabalho que eles têm ou a persistência que eles têm. E depois tu olhas para casos como, sei lá, e depois tens histórias engraçadíssimas, né? como a história do KFC, da receita que foi rejeitada mais de 1000 vezes e que depois houve uma alminha que disse, ok, bora lá testar essa receita, e hoje é o KFC, e tu pensas assim, se aquele homem não tivesse insistido 1000 vezes, hoje tu não comias no KFC porque ele não existia, estás a perceber? E nos negócios é muito assim, ou seja, tu quando começas uma coisa e quando tu entras no digital, tu não podes pensar, olha, eu carrego aqui num botão, promovo uma publicação e está feito. Isto vai chover clientes de todo lado e eu nem vou conseguir lidar com isto. Era bom que fosse assim. Não vou dizer que não há situações em que isso não possa acontecer, porque às vezes acertas à primeira, né? Tens a proposta certa, no momento certo, para o público certo, e montas bem a estratégia e geras efetivamente bons resultados. Mas, regra geral, não é assim que acontece. Ou seja, tu precisas trabalhar a notoriedade da tua marca, tu precisas trabalhar a interação com a tua comunidade, tu precisas fazer um longo percurso até chegares à etapa de eu preciso vender. Ou seja, eu tenho uma solução e tu podes comprar a minha solução, seja um produto ou um serviço. E esse caminho, às vezes, é um caminho doloroso, ou seja, demoras efetivamente a lá chegar. Agora, pegando naquele exemplo que tu deste do blog, efetivamente, eu no primeiro ano do meu blog, lá em 2008, eu publiquei 550 artigos no primeiro ano, para ganhar, no final do ano devo ter ganho $100. É mais ou menos a estimativa que eu faço. Ou seja, eu tive um ano de trabalho para ganhar $100. Mas não desisti, porque eu sabia, ok, isto a gente vai lá chegar. É preciso calma, é preciso tempo, é preciso estudar, é preciso entender o que é que eu posso extrair daqui. Estudava todos os dias sobre SEO e sobre conteúdo e sobre isto, sobre aquilo e sobre o marketing de afiliados e blá blá blá. E fui continuando e fui produzindo conteúdo e fui produzindo conteúdo. No segundo ano já devo ter ganho para aí uns $300, $400. No terceiro ano já devo ter ganho 1000 e tal, $2000. E depois as coisas começaram a ganhar efetivamente tração ao ponto de eu poder viver do blog em full time. Mas se eu tivesse desistido lá no início, quando tive um ano inteiro de trabalho para ganhar $100,
Hoje não estavas a falar comigo, provavelmente, porque eu estava, sei lá, estava a plantar batatas ou estava a fazer outra coisa qualquer, estás a ver? Não tinha apostado nisto. Portanto, eu acho sinceramente que tu tens que dar tempo ao tempo. E da mesma forma, olha, as colheitas é outra coisa, né? Tu não plantas as sementes e amanhã vais lá buscar os nabos ou o que seja, né? Ou outra coisa qualquer. Tu tens que dar tempo para conseguires ter uma colheita e conseguires ir buscar aquilo que tu plantaste. No digital, para mim, é a mesma coisa. Acho que é a analogia perfeita, que é, tu tens que começar a semear e tu vais escolher esses frutos mais à frente. Hoje, se calhar, vais escolher alguns frutezinhos pelo caminho, pá, mas não vais ter uma colheita digna de a gente lhe poder chamar colheita. Mas se calhar daqui a 6 meses, ou se calhar daqui a um ano, tu já tens uma colheita boa porque tiveste um trabalho muito grande durante todo aquele período para depois teres esse resultado. Certo. Aqui, uma questão também, queria-te lançar aqui no seguimento disso mesmo. Nós estamos a falar da importância de produzirmos conteúdos, de sermos consistentes e persistentes também na produção dos mesmos, mas agora a questão que te lanço a seguir é, tendo em conta o número de canais que nós temos onde podemos produzir hoje conteúdo, e muito daquilo que é depois também a opinião de muita gente que trabalha na área, há aquela pessoa que diz, o Facebook já não faz sentido. Morreu, o Facebook Exatamente. morreu. O Facebook morreu, o email marketing morreu, o TikTok é para crianças, o Instagram... Sim, o SEO morreu Exatamente, tudo. tudo morreu no digital e depois quando alguém trabalha bem, afinal aquilo está vivo e dá resultados. A questão é, por onde é que alguém que vai começar a implementar também a sua estratégia, ou que já tenha alguma presença nestes meios digitais, onde é que deve, no fundo, quase que colocar todas as suas sementes? Onde é que deve ser a sua maior aposta? Sei que depende um bocadinho dos Olha, negócios, eu acho, mas... sim, depende do negócio. E a minha resposta a essa pergunta é: tu tens de começar por saber quem é o teu público. Ou seja, construís a tua persona, que é basicamente a representação fictícia de quem é o teu potencial cliente, mapeares a tua persona e perceberes, ok, eu preciso de vender para pessoas entre os 30 e os 35 anos de idade, que têm este determinado perfil, que passam mais tempo nestas redes sociais, que têm estes hábitos, que trabalham nestas áreas e por aí vai. E tu fazes um mapeamento da tua persona. Quem vai definir onde é que tu estás é a tua persona. Então imagina, a minha persona são, por exemplo, diretores de recursos humanos de empresas. Se calhar para mim faz muito sentido eu estar no LinkedIn, porque eu sei que eles estão lá. Eu sei que é a ferramenta número 1 de trabalho deles. Então, se calhar não faz tanto sentido eu estar a tentar vender o meu produto ou o meu serviço a diretores de recursos humanos no Instagram ou no Facebook. Tenho que perceber onde é que eles estão e com base nisso eu vou adaptando a minha estratégia. Da mesma forma que se tu quiseres vender para crianças, se quiseres apresentar um determinado produto à criança e depois, consequentemente, tens que apresentar aos pais, que são eles que são os decisores, mas primeiro apresentas à criança, tu tens que apresentar num canal onde as crianças estão, não é? Ou seja, tu tens que, provavelmente, falar ou mostrar esse teu produto no YouTube, no TikTok e em redes sociais que são usadas também por crianças. Nem vou dizer maioritariamente porque não são, mas que também são usadas por crianças. Ou seja, tu adaptas automaticamente a tua estratégia ao teu público-alvo. Então, para mim, quem define isso é o teu público-alvo. Agora, coisas que interessam e que são importantes. Tens de ter presença online, portanto, tens de ter um site, tens de ter uma loja de e-commerce, tens de ter aquilo que fizer sentido para o tipo de produto ou serviço que tu vendes. Isso tens que ter, obviamente. E quando as pessoas pesquisam por ti no Google, convém que tu apareças em primeiro, pelo menos para o nome da tua marca, né? Porque senão significa que alguém te está a roubar mercado desnecessariamente. E pelo menos enquanto não apareces, faz uns anúncios no Google, por exemplo. E pelo menos garantes que para o nome da tua marca as pessoas te encontram imediatamente. Depois tens a questão do email marketing, que está longe de ter morrido, está longe de ter morrido, continua a ser o nosso principal canal de vendas, continua a ser o email marketing, e é uma ferramenta poderosíssima de marketing e de vendas. Depois, as redes sociais, obviamente, têm um papel fundamental, não é? Facebook, Instagram e LinkedIn, essencialmente, e o YouTube também, que muitas vezes é utilizado essencialmente como um depósito, né? Que é para tu depositares, vais depositando para a litralha e pronto, que se lixe. Não é trabalhado com consistência, com estratégia, erradamente. E depois, o que é que tens mais?
Acho que não me estou a esquecer de nada. E depois tens o TikTok, que hoje é uma febre, que não é uma rede social para crianças, é uma rede social onde as crianças, ou os adolescentes, chamemos-lhe assim, são a maior fatia dos produtores de conteúdo. Ou seja, todas as demografias que tu tens ali, e as crianças não são a maioria, quem produz mais conteúdo são efetivamente as classes mais jovens. E por isso é que a malta entra, vê muitas brincadeiras e diz, o TikTok é para crianças. Não. O TikTok tem muito conteúdo produzido por crianças porque os adultos ainda estão preguiçosos para começar. É mais isso. Se bem que agora na quarentena houve um boom, não é? Exatamente. Também. Opa, e essencialmente o que eu acho é, tu tens que te adaptar. Tens que te adaptar ao teu público, aonde é que o teu público está, e àquilo que estrategicamente faz sentido para ti. E para mim não faz sentido que tu estejas em todas as redes sociais só porque sim. Como acontece muitas vezes com pequenos negócios, que tu vais ver e eles estão em todas as redes sociais, mas uma delas não é atualizada há 4 meses, a outra há mais de um ano que não vê um post, ou seja, eles estão, mas na realidade não estão. E às vezes é preferível tu não estares do que estares dessa forma. Porque eu, enquanto consumidor, se quiser comprar de ti e, entretanto, colocar na balança tu e um concorrente teu, e vou ver o teu concorrente e ele tem as redes sociais atualizadas, responde às pessoas e faz uma série de coisas que eu acho úteis, e depois vou ver a tua rede social e tu não atualizas aquilo há 4 ou 5 meses e aquilo parece um deserto, eu se calhar vou para o teu concorrente, se calhar vou sentir mais confiança de comprar do teu concorrente, ok? Então tudo isto tem muita influência. Tem um peso. Falaste há pouco ali da questão, que para mim também, em termos pessoais, é o fundamental e que é o pilar de qualquer estratégia digital que tem a ver, que é o site, no fundo, ou seja, qualquer negócio deve-se apoiar num site, num e-commerce, e a minha questão é exatamente esta. Nós vimos com esta pandemia uma série de negócios a correr rapidamente para o e-commerce, a tentarem montar plataformas de e-commerce, a adotarem os sites, e a questão é, o que é que achas que falhou na estratégia de muitos destes negócios e se achas que faz sentido todas as empresas terem um e-commerce? Não, eu só acho que faz sentido tu teres um e-commerce se tu vendes produtos físicos. Ponto número 1. Se vendes produtos digitais, tens outras soluções para o que fazer. Se vendes serviços, também. Portanto, para mim faz essencialmente sentido se tu tiveres a vender produtos físicos. Se tiveres a vender produtos físicos, deves criar um e-commerce, mas não é, e infelizmente ainda há muita gente que pensa nisto de, ok, criei o meu site, está feito. Já não preciso fazer mais nada. Isto agora vai chover vendas e eu vou ficar com a logística cheia de trabalho, e não é assim que funciona, né? O e-commerce é só o princípio de tudo. Portanto, tu tens que ter uma estratégia para fazer com que as pessoas percebam que tu existes, que estás ali, que preço é que tens, trabalhares o digital e a venda em e-commerce de uma forma mais eficaz. E depois tens as coisas complexas, não é? O remarketing dinâmico de produtos, os feeds de catálogos e uma série de coisas que depois tu podes, à medida que fores evoluindo, podes ir trabalhando. Agora, se tu tiveres produtos físicos, eu acho que faz sentido. O que eu acho que não faz sentido é, e isto vai acontecer muito, agora aconteceu a pandemia e eu vou correr criar um e-commerce, agora o estado de emergência foi levantado, eu vou a correr, voltar para o meu negócio e esquecer o meu e-commerce, e andamos nesta coisa de tu não sabes muito bem o que é o certo e o errado, e as pessoas gostam da zona de conforto. E uma das coisas que eu costumo dizer é, tu tens que gerar pelo menos 50% das tuas vendas em ambos os ambientes. Ou seja, se tu tens um negócio de retalho, tu tens de ter 50% das tuas vendas no retalho e tens de ter 50% das tuas vendas no digital. Porque numa situação destas, tu não ficarias descalço. Ou seja, tu terias um backup plan, que foi o que aconteceu com muita gente que teve que fechar lojas, mas já tinha um e-commerce montado e uma estratégia de e-commerce e, entretanto, disparou, né? Com esta situação. Agora, eu não acho que toda a gente tenha que ter um e-commerce, eu só acho que tu tens que ter um e-commerce se isso estrategicamente fizer sentido para ti e se tu tiveres forma de o alimentar do ponto de vista de produtos, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de conteúdo, e um e-commerce, ao contrário do que possa parecer, ele não é só uma loja online, né? Ele é uma loja online que, para funcionar, representa
dezenas de tarefas diferentes, desde a parte de logística, desde a parte de atendimento, desde a parte de faturação, desde a parte de redes sociais, a parte de anúncios, de conteúdos, coloca produtos, tira produtos, tens N coisas que te vão ocupar efetivamente muito tempo para tu teres um e-commerce que se possa dizer que é digno de um e-commerce, ok? Uhum. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso dessa forma e na quantidade de trabalho que um e-commerce pode representar. Agora, que o e-commerce pode ser pode ser uma excelente fonte de receita, disso eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. E acho que para muitas empresas e para muitos negócios que trabalham com produtos físicos e ainda não estão no digital, já deveriam estar e já deveriam ter uma estratégia para e-commerce. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho atrás num outro tema, que tem a ver com a questão dos conteúdos. Nesta fase, houve muitas empresas que, se calhar erradamente, optaram por deixar de produzir conteúdos e quase que se ausentaram. Portanto, surgiu a pandemia, surgiu o pânico e não vamos fazer nada para ninguém nos chatear também. E a minha questão é: que tipo de conteúdos é que tu achas que as empresas devem produzir, não só nesta altura, mas também após esta altura? Qual é que deve ser a aposta em termos de tipologia de conteúdos é que as empresas... Falaste há pouco que dependerá sempre também do público e do à vontade que a pessoa sente em cada conteúdo, mas eu aqui refiro-me mais ao conteúdo do conteúdo, se podemos dizer assim. Ok. Então, deixa-me só pegar na primeira parte que tu falaste. Esse exemplo que tu deste de, ok, começou a pandemia e as pessoas abandonaram os conteúdos, a mim faz-me lembrar aquela coisa de estamos em crise, vamos despedir toda a gente que está no departamento de marketing. Uhum. É o que me faz lembrar. Que é as pessoas não entenderem que marketing é aquilo que alimenta o departamento de vendas, o departamento comercial. E há muitas empresas que, infelizmente, erradamente, ainda olham para, ok, estamos aqui com um problema, despedimos o pessoal do marketing e ficamos só com as vendas, porque assim continuamos a vender, não é? E temos menos custos. Mas depois, efetivamente, não ficas. Da mesma forma que aparece uma pandemia, tu não podes cortar naquilo que é mais importante neste momento, que é tu manteres-te a comunicar com os teus clientes e eles saberem que tu existes, que tu estás ali e que podes ajudá-los. Uma das estratégias que nós recomendamos durante algum tempo e durante esta fase da pandemia foi: pega na porra do telefone e liga para os teus clientes e diz-lhes, olha, nós infelizmente tivemos que fechar a porta, mas continuamos disponíveis para ajudar no que for necessário, ou estamos com esta campanha, ou estamos com esta ideia, ou estamos com isto, ou estamos com aquilo, ou pelo menos só pegar no telefone e ligar, olha, nós infelizmente tivemos que fechar a porta, mas gostaríamos de saber se está bem, se está em segurança, se podemos ser úteis de alguma forma, e tu mostrares atenção pelos teus clientes. E a grande maioria dos negócios simplesmente fechou a porta e tipo, olha, quando voltarmos a abrir, a gente volta a falar. E isso é mau, do ponto de vista de relação com o cliente, é mau. Depois, em termos de conteúdo, o que é que tu há de produzir depende muito da área, mas sinceramente, nesta fase, eu acho que tu já não precisas de falar tanto sobre a questão da pandemia, porque acho que as pessoas começam a ficar saturadas disso. Elas agora querem sair, querem voltar a sentir que têm uma vida normal. O que significa que tu tens que focar o teu conteúdo em, ok, de que forma é que eu posso acrescentar valor à minha audiência em 3 vértices principais, que são os 3 vértices onde basicamente encaixam todo o tipo de tipologia de clientes que tu tens. Que tem a ver com necessidade, ou dor, ou desejo. O meu cliente ou tem uma necessidade específica, ou o meu cliente está a sofrer porque tem uma dor específica, ou o meu cliente tem um desejo que gostava de cumprir e eu posso ser a solução para isso. E, portanto, tu tens que pegar nestes 3 vértices e tentar entender de que forma é que o teu conteúdo pode ajudar a resolver a necessidade que ele tem, do género, olha, preciso de fazer isto e não sei, preciso de criar uma conta de e-mail e não sei. De que forma é que o meu conteúdo pode ajudar? E eu posso gravar um vídeo, um tutorial em vídeo ou um tutorial escrito, e eu resolvo essa necessidade do meu cliente e explico-lhe como é que ele faz esse procedimento. Vamos imaginar que a dor do meu cliente é conseguir colocar um software qualquer a comunicar com o servidor que ele tem, para que as coisas funcionem entre si e os clientes recebam as informações que precisam. Ok, o meu cliente tem essa dor, eu tenho uma solução para isso? Tenho. Ok, de que forma é que eu posso produzir conteúdo que faça chegar a essa pessoa essa mensagem de nós temos a solução certa para ti que resolve esta dor? E depois tens o desejo de,
epá, o meu desejo era ter, sei lá, o meu desejo era ter um servidor com discos SSD mega rápidos e que o meu site carregasse em 2 segundos, sei lá, whatever. Estou a Ah, não inventar. seja por Mas vamos isso. imaginar. Sim, mas vamos imaginar que era isso. E vocês têm a solução, ok? Então eu posso produzir conteúdo e posso, através do meu conteúdo, tanto escrito como de vídeo ou de qualquer outro formato, fazer chegar essa mensagem ao cliente e explicar-lhe, olha, a diferença entre um servidor normal ou um servidor partilhado e a diferença entre tu teres um servidor dedicado e com discos SSD é esta. E eu resolvo, de certa forma, resolvo o desejo do meu cliente, ou exponencio o desejo do meu cliente em trocar a solução dele para uma solução melhor, que lhe vai, obviamente, aumentar o desempenho e, consequentemente, todas as outras métricas que estão para lá disso. E depois podes adaptar esta estratégia a basicamente tudo, né? Que é, epá, tenho um estúdio, sei lá, de unhas, preciso de malta que faz as unhas. Qual é que é a necessidade das pessoas? Epá, a necessidade das pessoas é não andarem a partir as unhas durarem mais tempo, não terem que andar a pintar todas as semanas, N coisas. Ok, agora que eu tenho a porta fechada, de que forma é que eu posso ajudar essas pessoas? Pá, posso fazer pequenos tutoriais de como é que tu pintas as unhas em casa, que materiais é que tu podes usar, como é que tu limas as unhas, como é que tu fazes N coisas. Ok, viagens. Agora não posso. Viagens já falámos. Sei lá. Restauração. Olha, os restaurantes estão todos fechados. O que é que eu posso fazer? Pá, podes ensinar as pessoas. Eu, se tivesse o meu restaurante aberto, que já não tenho porque vendi-o há um ano, mas se eu o tivesse aberto, neste momento, uma das campanhas que nós tínhamos feito era: se tu quiseres fazer os míticos barbecue ribs que comes no restaurante X, em tua casa, a Uhum. receita é esta. E gravávamos a receita em vídeo e ensinávamos às pessoas a fazer os míticos barbecue ribs que elas adoram comer no nosso restaurante. Ou seja, se eu sei que aquele é o meu produto premium, que as pessoas todas adoram e vão ao meu restaurante para comer, eu posso ensiná-las a fazer em casa. E elas vão se lembrar disso. Uhum. Porque as pessoas não vão ao restaurante, as pessoas não vão ao restaurante porque elas não sabem a receita. Elas vão ao restaurante porque elas não querem ter o trabalho de cozinhar, porque toda a gente sabe cozinhar, né? E tu vais à internet e pesquisas uma receita de barbecue ribs ou de outra coisa qualquer e tu fazes em casa. Mas a conveniência de tu ires ao restaurante é tudo aquilo que aquilo envolve. E muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu não vou dizer a minha receita. Está bem, amigo, mas isso não é a fórmula da Coca-Cola. Isso é a receita de um prato que está na internet se eu pesquisar, ok? Portanto, isso não é um segredo de Estado. Ok, se tiveres uma receita que seja mesmo tipo de segredo de Estado, ok, guarda Os pastéis essa de e usa Belém. as outras. Os Yeah, pastéis tipo de os Belém. pastéis de Belém. Guarda essa e ensina as outras. Mas tenta trazer valor ao teu cliente e cria essa conexão emocional de, ok, eu sei que o meu cliente sente falta de comer no meu restaurante, como é que eu o posso auxiliar? Pá, posso-lhe ensinar como é que ele faz este prato que é o nosso prato mais vendido em casa dele, por exemplo, ok? Ou então criar soluções que o possam ajudar, do género takeaway, delivery, ou encomenda e passas aqui na porta e pegas. Tens N coisas, do género. Outro exemplo que eu também dei foi na área automóvel, que também foi uma área bastante Uhum. afetada, mas que felizmente está a reabrir agora, que era, os clientes não querem sair de casa, eles precisam de fazer manutenção automóvel. O carro precisa de ir à revisão ou precisa de fazer alguma coisa do ponto de vista de mecânica. Oferece um serviço de pick-up e entrega. Vais à casa do cliente, pegas o carro, levas o carro para a oficina, fazes a revisão toda, pegas no carro, devolves em casa do cliente e está feito. Ou seja, tu só precisas de ser criativo e encontrar soluções que mitiguem aquilo que é o desconforto do teu cliente, que é, eu não vou pegar no carro e vou para uma oficina onde estão não sei quantas pessoas que podem, sei lá, estar a posso colocar a minha segurança ou a segurança dessas pessoas em risco. Ok, então vamos arranjar uma solução para isso. E tu resolves isso como? Com o teu conteúdo. Muito bem, fazendo aqui já uma transição incrível e aqui lançar a última questão. Sim. Eu sei que tens um vídeo e, portanto, fica aqui o convite também para as pessoas procurarem mais sobre ti nos vários canais digitais onde estás presente, mas sei que tens um vídeo onde falas sobre isto. Mas gostava que partilhasses aqui connosco o que é que achas que irá acontecer depois desta quarentena na perspectiva do consumidor. Qual é que achas que é o comportamento que, com base naquilo que sei que também tens lido e estudado, Olha, qual é que achas que será o comportamento?
Olha, nós gravámos um vídeo há uns tempos relacionado com essa temática quando começaram a sair os primeiros estudos pós-pandemia na China. Ou seja, quando a China começou a abrir as portas novamente, aconteceu um fenómeno que foi definido, já tinha sido definido em estudos de 1980, chamado revenge spending, que é basicamente a vingança do consumo. Ou seja, tu basicamente compras tudo aquilo que não tiveste a oportunidade de comprar enquanto estavas isolado em casa, e esse foi o primeiro comportamento na China. Ou seja, assim que as coisas começaram a reabrir, os chineses foram loucos às compras, havia filas nos shoppings, enfim, havia uma série de coisas. Mas, mais recentemente, começaram a sair novos estudos sobre o pós-pandemia, agora que já passou um mês ou que já passou um mês e meio. E o que é que acontece? Os restaurantes não estão cheios, as discotecas não estão cheias, há uma série de áreas que ainda não voltaram à normalidade. Porquê? Porque ainda existem inúmeras regras de segurança. E as pessoas não se sentem seguras. Imagina, sei lá, agora saiu uma legislação nova em Portugal, os restaurantes vão poder reabrir e uma das regras é 2 metros de distância. Eu não sei se quero ir a um restaurante nessas condições, percebes? Eu não sei se enquanto consumidor me vou sentir confortável de viver uma experiência desse tipo. Mas se calhar, e obviamente a economia tem que circular, os restaurantes de que eu gosto, eu vou mandar vir a comida deles por takeaway ou por Uber Eats ou outra coisa qualquer. Mas há comportamentos que ainda não vão voltar àquilo que eram enquanto estas medidas de segurança forem impostas, porque é isto que te limita. Então, em termos práticos, e eu não faço futurologia, obviamente, até porque, enfim, comparar Portugal com a China são dois povos um bocadinho diferentes, Certo. embora sejamos seres humanos, ok? E seres humanos são seres humanos sempre. Agora a questão é, eu acredito verdadeiramente que as coisas vão voltar ao normal logo assim que exista uma solução para o vírus, ok? Assim que sair uma solução, e não necessariamente uma vacina, tem-se falado muito sobre as vacinas, mas agora Israel descobriu um anticorpo para o vírus e já se fala na criação de um medicamento em grande escala com as farmacêuticas e por aí vai, e pode ser uma solução. Quando existir uma solução, eu acho que as pessoas elas desligam completamente o problema, que é, ok, se eu apanhar o vírus, há uma solução, estou tranquilo. E tu voltas à normalidade. Ou seja, mesmo que toda a gente seja infectada, há uma solução e o problema resolve-se por si só e toda a gente volta na boa à sua vida normal. Enquanto isso não acontecer, eu acho que as pessoas vão ter alguma precaução. Uma parte delas, com esta experiência toda da pandemia, vai continuar a comprar online para não ter que viver a experiência de ter que ir a uma loja e ter que ir com máscara e estar a não sei quantos metros de distância da pessoa do lado e ter que estar a olhar para ver se a pessoa está protegida ou não está protegida, se ela está perto, se está longe e por aí vai. Portanto, acho que vai haver aqui algumas mudanças comportamentais, as coisas aos poucos vão começar a melhorar, mas não é assim. Enquanto não existir uma solução, eu não acredito que a gente volte à normalidade assim tão rápido. Vamos precisar de tempo para que isso aconteça. E depois, obviamente, tens toda a informação que te limita no teu próprio comportamento, né? Nomeadamente as notícias, o número de casos diários e essas coisas todas que vão acontecendo aqui no mundo também vão influenciando a forma como tu te comportas perante o comércio e as compras e por aí vai. E basicamente é isso. Ok, muito bem. Portanto, uma boa altura para investirmos em conteúdo, acreditarmos cada vez mais no digital e construirmos também uma presença forte e sermos também aqui mais confiantes relativamente àquilo que é o futuro. Disso não tenho dúvida. Paulo, disso não tenho dúvida. Eu gostaria de te agradecer, em meu nome, em nome da WebHS, Obrigado, teres aceito para esta conversa, para esta talk. Obrigadíssimo. Um grande abraço e vemo-nos por aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.